Pode ir. Boa noite, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui, eu, Fábio e o André, trazendo o 12º episódio dos Nerd Boleiros. E sem mais delongas, a gente vai trazer o jogo que é o mais esperado desse ano, ouso dizer até dessa geração, que vai lançar agora no dia 10 de dezembro, que é Cyberpunk 2077. É um jogo que é um ambiente cyberpunk, é a CD Projekt Red que está trazendo, que foi a empresa que presenteou a gente com The Witcher 3, e ela conseguiu fazer uma reputação fantástica, né? Ela foi na contramão das expansões, de você ter que pagar, você não ter o jogo com experiência completa. Então ela lançou The Witcher, que era um jogo com um mapa absurdo, com uma qualidade fantástica, com várias sidequests que tinham seu desenvolvimento, e ela... Qual seria o próximo passo? Quando ela anunciou em 2012 Cyberpunk 2077. E as expectativas foram gigantes. E agora, finalmente em dezembro, depois de muitos adiamentos, nós temos o nosso jogo. Quando que ela anunciou o jogo? jogo? Teve um adiamento que vocês não sabiam, né? Isso, teve um que a gente não sabia. Tem um Nerd Boleiros que a gente gravou, o Fábio trouxe em primeira mão, porque eles tinham adiado. A gente estava gravando, acho que agora esse horário, e o Fábio tinha lido à tarde. Nem nos sites ainda tinha bombado isso. Aí não, Fábio, vai lançar hoje. Aí o Fábio, não, adiou. É dia 10, é dia 10. A mandiga do Fábio tava certo. Não, Fábio, mas agora dia 10 vai ser... Vai ser finalmente. Mas, Oswaldo, quando é que eles anunciaram o Cyberpunk? 2012, cara. Ah, foi rápido. Primeiro trailer de 2013, pra ver o quanto que a CD Projekt Red tá tendo cuidado com esse jogo. A expectativa da comunidade gamer pro jogo é que ele seja aquele ápice da última geração, né? Do PS4, agora do Xbox. Seja o que foi o The Last of Us pra geração passada, que foi o God of War 3 pra anterior. E parece, cara, pelo que estão se falado, até vi já alguns reviews hoje, de quem teve acesso antecipadamente, que o jogo vai corresponder às expectativas. Vai ser um RPG de primeira pessoa, então não estranha isso, daí eu sou um dos que não gosta de primeira pessoa, prefiro em terceira, mas todo mundo tem falado, principalmente quem jogou, que é perfeita a escolha em primeira pessoa, devido a como eles vão abordar a câmera, a riqueza de detalhes, as tomadas. E é um RPG, cara, que o foco dele vai ser as infinitas possibilidades, pessoal. Sabe, Oswaldo, se vai ser a mesma, apesar de ser em primeira pessoa, mas se vai ser o mesmo tipo de mecânica, o mesmo tipo de jogabilidade do The Witcher, ou é um negócio diferente? Sabe, tem essa informação já? Acho que diferente, Fábio. Não vi ninguém comparando em nenhum fórum, em nada do que eu acesso, ninguém comparando com The Witcher. Todo mundo elogiando, mas elogiando que eles acertaram, sem fazer paralelo com algum outro jogo. Vocês sabem de onde vem o termo cyberpunk? Não. Tu sabe que, Sim. Sabe que, Pode falar, então, você amigo. sabe que cyberpunk é um subgênero do sci-fi, né? Da ficção científica, né? Que é o que deve vir naquele conceito, né, de high-tech, low-life. Exatamente. É muita tecnologia e qualidade de vida lá embaixo, né? É quase sempre o cyberpunk diferente, né, do, por exemplo, Jornada nas Estrelas, ele é uma ficção científica, né? Uhum. E ele é utópico, né? Onde o futuro vai ser muito bom, vai ser tudo beleza, não tem mais guerra, não tem mais nada de ruim, então é só a humanidade conseguiu se respeitar, né, o suficiente e evoluiu, né? Isso é a ficção científica do Star Trek, né? Já o cyberpunk, cara, ele é meio que é uma distopia, né? Acho que todo cyberpunk é uma distopia, né? Então é por isso que é muita tecnologia e pouca qualidade de vida, né? Entendi. Mas o cyberpunk, cara, ele apareceu pela primeira vez na década de 80, né, em 1980 mesmo, como o título de um conto de um escritor chamado, deixa eu ver aqui, eu até escrevi o nome do cara aqui, que nem isso eu sabia, Bruce Bethke, exatamente. Só que esse conto dele só saiu em 83, esse cyberpunk, né? E achei bacana isso, que eu não sabia. Ali ele traz todas as coisas, né? Vamos só concluir aqui o negócio do jogo, pra gente, de repente, já ir pro Cyberpunk em si. Uma das coisas que o jogo promete, ele é tão esperado como um RPG,
mas é levar a um próximo nível a possibilidade de diálogos, escolhas e consequências. Acredito eu que é o que a gente vai ter durante muito tempo de mais próximo de experiência de um jogo de mesa. Desde a customização de personagem, pessoal, que vai ter coisas bizarras, como tamanho do mamilo, formato do mamilo. Calma que ainda vai piorar. Isso aí não precisa. Não vou comentar isso. Não vou comentar. Só curiosidade. Questão de órgão sexual. Não. Questão se vai ser... Cara, calma que não termina por aí. Tamanho e desenho dos pelos pubianos. Cara, a CD Projekt Red tá fazendo... Você pode ser um personagem feminino com voz masculina, com o órgão genital que você escolher. Cara, vão ser infinitas possibilidades. Mas peraí, brincadeiras à parte, é um tema cyberpunk também, essa questão do transhumanismo, que é justamente essa mistura de gênero, mistura de tudo. Exato, Fábio, exato. Estão trazendo isso de forma completa para você realmente ter essa experiência com o máximo de opções possíveis. A CD Projekt Red também promete muito mais conteúdo adulto do que teve em The Witcher. E o bacana é que eles vão colocar lá uma opção para você bloquear tudo. Então, tipo, para não... Ah, que bacana. não quero nada disso. Aí, sei lá, vai ter sempre uma cueca ou uma calcinha, vai ter um underwear lá no personagem, não tem isso, e as cenas também mais adultas não vão aparecer, vão ser puladas para pegar uma outra faixa de público ou quem de repente se incomoda. Mas quem quer experimentar toda essa liberdade, ela vai trazer. Ela tá trazendo 3 classes também, né? Tem a parte do melee, tem também a parte do shooter, você vai poder escolher. E essa diversidade que você vai poder ter, seja criando seu personagem, você vai ter nas builds, cara. Cada arma, cada atuação vai lembrar um pouco Skyrim, só que muito, muito mais profundo da questão de customizar o que você faz e você desenvolver habilidades. Então, tu é um cara que usa com rifle, você vai desenvolver habilidades naquela arma. Você vai usar uma katana, você vai desenvolver inteligência para sair hackeando as coisas, e vão ser permitidas múltiplas abordagens com os diálogos tendo consequências. A expectativa que se tem da comunidade gamer que vai ser o tipo de jogo que você vai jogar e jogar e jogar e vai fazer várias zeradas e você vai estar descobrindo coisas novas. Ele não é multiplayer, né? Ou ele vai ter alguma coisa depois do multiplayer? Não, por enquanto não, Loreto. Entendi. Porque ia ser bacana, né? Se fosse um multiplayerzão também, assim, com toda essa diversidade, né, de personagens, ia ser bacana, cara. Pode ser no segundo momento, Loreto, mas eu acho que é muito tempo que se consome para dar uma experiência single player tão rica. Você nunca vai ter igual um RPG de mesa de ser infinitas possibilidades. Sim, mas você criar tantas possibilidades que você tem a sensação de que é um número ilimitado, você tem que focar muito tempo de trabalho, uma equipe muito grande, e aí você muda a abordagem do que seria o multiplayer. Por enquanto são 8 anos, né, de desenvolvimento, né? Só isso, né, cara? Muito tempo. E outra coisa também, um fato interessante, o Cyberpunk 2077, ele é baseado num RPG de mesa, né, que é o Cyberpunk 2020. Na verdade não é nem o 2020, mas aí eu já deixo para vocês fazerem comentários sobre esse jogo, quem é o criador. Tem o Keanu Reeves, né, nesse jogo aí, não tem? Tem sim. Né? John Silverhand, cara. Aliás, que é um personagem importantíssimo, né, nos jogos. Só um parêntese antes de a gente entrar na questão do RPG mesmo. O Keanu Reeves, ele é bem ligado com essa temática cyberpunk, né? Porque ele já fez vários filmes que tem essa estética ou que são baseados em histórias cyberpunk, né? Tem o Johnny Mnemonic, tem a trilogia do Matrix, agora ele vai estar, né, no Cyberpunk 2077. Sim. Não lembro se tem algum outro filme, mas acho que esses são os principais com esta temática. Ele é um personagem importantíssimo inclusive, o Johnny Mnemonic, o roteiro é do Gibson. É um conto do Gibson, né, Johnny Mnemonic. E o Gibson, pra quem não sabe, é que escreveu Neuromancer, né? Que faz parte da trilogia, né, dele, né, que chama, acho que de Sprawl, né, que tem o Neuromancer, o Count Zero e o Mona Lisa Overdrive, cara. Então, pra quem gosta de Cyberpunk, é meio que obrigatório ler pelo menos esses 3 livros aí, sacou? Foram os livros que popularizaram, né, essa questão do Cyberpunk, né? Mas assim, sim, só pra gente... Depois a gente vai falar um pouquinho da história do Cyberpunk, né? Então só pra gente ficar nessa questão do RPG, só pra dar informação, né, como o Oswaldo falou, o jogo vai ser baseado no jogo de RPG.
que já teve 4 edições, né? É um jogo que foi lançado originalmente em 88, né? Foi a primeira edição do Cyberpunk. Ele foi lançado pela R. Talsorian e foi escrito pelo Mike Pondsmith, que, para quem não sabe, é o mesmo cara que escreveu Castelo Falkenstein, né? E a R. Talsorian é a editora também que lançou o Castelo Falkenstein lá nos Estados Unidos, né? Então, o jogo é a criação dele. O sistema original do Cyberpunk é o Interlock, também uma criação do Mike Pondsmith, né? E assim, como eu falei, a primeira edição foi em 88 e o ano em que se passava o jogo era 2013. Né? Por isso que ele é conhecido por 2013. Hoje, o jogo é conhecido como Cyberpunk 2013, que foi a primeira versão do cenário, né? Ele teve poucos suplementos e tal, e logo depois, em 90, ele teve a primeira atualização, que é o Cyberpunk 2020, né? Que eu acho que esse ficou mais famoso, né, Fábio? Por isso o pessoal faz muita referência ao Cyberpunk 2020. Esse Cyberpunk 2020, ele teve, inclusive, duas atualizações, 2 versões, tipo D&D, né? 3.0, 3.5. O Cyberpunk 2020 foi atualizado em 92 e em 93 também. E até agora, ele é a edição do jogo que teve mais suplementos. Teve mais de 30 suplementos, história, teve romance baseado nos livros. E tal. Então esse foi o que explodiu. Realmente é que bombou, né? Foi o que explodiu. Exato. Depois disso, teve a outra versão, a terceira edição, que foi em 2005. Que aí o cenário já era em 2030. Que é o V3? Porque é sempre isso também. É o V3. A cada versão do jogo, eles vão atualizando o cenário, né? Então a gente começou em 2013, 2020 e a terceira edição já era em 2030. Só que esta terceira edição, ela não deu muito certo, né? Eles mexeram lá no sistema, não era o sistema Interlock, eles criaram outro sistema, que é o Fusion, que é o Interlock misturado com outro sistema genérico de um outro cara lá, de uma outra editora. Enfim, não fez muito sucesso, tanto que hoje esta edição não é considerada cânone do Cyberpunk, né? Ela ficou meio foi deixada meio de lado. Ela ficou D&D 4ª edição, né? Tiraste as palavras da minha boca, Loreto. Meio de lado, né? Joga na gaveta e bora falar do 2020. Deixa na estante escondidinha lá e pronto. Faz de conta que não rolou, né? E a 4ª edição, que é a edição atual, na verdade ela era para ter saído antes do jogo, né? Mas ela sofreu uma série de atrasos por conta da pandemia e outras questões. E ela foi lançada agora em novembro desse ano, né? Que é a chamada Cyberpunk Red, que já joga o cenário para 2045, né? Então, eles voltaram para o sistema Interlock, né, original, deram uma arrumada na casa ali, e essa é a versão atual do Cyberpunk. E eu estava consultando hoje, por exemplo, no site lá da R. Talsorian, a edição já está esgotada, tá? Eles lançaram tipo um Kickstarter, também está esgotado, e o livro físico também está esgotado. Então está esperando já uma nova tiragem. Ver e ela serve como uma ponte, pessoas, né, Fábio? Desculpa, ela serve como uma ponte para o 2077, porque o criador do jogo, que você falou o nome e eu esqueci agora, ele também participou ativamente na produção com a CD Projekt Red. Diferente do Witcher, a CD não fez a compra dos direitos e me dá que é meu. Ele trouxe ele para participar, então ele tem bastante opinião e voz lá dentro, para que o jogo ficasse o mais fiel possível. E só um parênteses também, só uma curiosidade. O RPG do The Witcher foi lançado nos Estados Unidos pela R. Talsorian também, então talvez tenha começado a parceria da CD Projekt Red com a R. Talsorian, né, que enfim, eu não pesquisei direito, eu não sei quando é que foi isso, mas as duas empresas já têm uma certa história de trabalhar juntas, né? Bacana. Uma outra coisa que eu acho interessante, o jogo vai se passar em Night City. E provavelmente o jogo vai começar em 2077, vão ter todas as tramas. Não sei se o pessoal vai começar e já tendo conhecimento de como chegou o mundo nesse cenário de Cyberpunk. No cenário que vai levar o 2013, depois do 2020, do jogo de mesa, na década de 90, início da década de 90, o mundo é bastante parecido como a gente conhece, só que tem um grupo chamado a Gangue dos Quatro, eles fazem um atentado ao governo federal dos Estados Unidos. E já existiam algumas tensões políticas,
E o resultado disso é que muitos estados se tornam independentes, principalmente ali a parte da costa oeste. Então os Estados Unidos têm uma perda de poder. Paralelo a isso, os Estados Unidos está com as suas forças militares naquela época que lembro da guerra ao tráfico de drogas, da política da DEA, aqui até estou com a camisa DEA, da guerra às drogas. Então eles estão nesse cenário, só que no cenário eles vieram com tudo para a América Central e América do Sul. E também as repúblicas que tinham proximidade ao comunismo. É uma coisa, drogas e política. E nos anos seguintes a DEA consegue uma praga que ela acaba com todas as plantações de coca e de papoula que vai dar o ópio e por sua vez heroína, né? Então ela consegue extinguir a cocaína e a heroína como droga. E é um duro golpe nos cartéis, né? Os narcocartéis. E em represália, eles lançam uma bomba em Nova York que mata mais ou menos umas 15 mil pessoas. Só que eles conseguem vencer essa guerra. Quando os soldados voltam para lá, eles estão muito machucados. E ali começa o desenvolvimento de toda uma cultura de implantes cibernéticos. Ali é o embrião, essa é a motivação, né? Mais alguns anos depois, você tem uma quebra de bolsa de valores. As empresas começam a se fortalecer. Você tem a liberação de uma doença nos Estados Unidos e da Europa, também morre muita gente. Você tem um terremoto ali em Los Angeles. Tem uma sequência de eventos que eles vão culminar na primeira guerra entre conglomerados, entre empresas. Essa primeira guerra, ela não ia por motivo de aquisição. Duas empresas queriam comprar uma empresa menor que estava falida, mas ela já foi grande. Aí ninguém se mete, as coisas vão escalonando, elas começam a utilizar suas próprias forças armadas e uma guerra cibernética. A guerra não tem muitas consequências, só que para o mundo corporativo eles percebem que é muito mais vantajoso eles irem para esse confronto do que ficarem investindo em políticos, em governos, esse tipo de coisa. Então as próximas guerras entre conglomerados, eles vão escalonando cada vez mais, até que tem uma grande guerra, que essa grande guerra ali é por uma disputa entre uma empresa soviética e uma empresa americana por disputa de exploração de combustível, ali perto da Indonésia, perto da Malásia, ali no Pacífico, né? E o que acontece? Os países se reúnem e tomam uma decisão, só que as empresas já são muito mais fortes do que os países. E aí eles cagam para isso, então os países vão perder muita força com esse episódio. Aí até que uma das empresas vê que não está mais valendo a pena, retrocede. Isso daí tem a questão de lançamento da internet, tem a tecnologia de clonagem que vai também evoluindo, eles fazem uma tecnologia lá do Braindance que vai estar no jogo, que começa sendo utilizado para você desenvolver crimes, que o que é o Braindance? Você consegue ter acesso às memórias da pessoa em vida. E aí começa realmente para você investigar grandes crimes, depois você começa para ter uso militar, depois você começa a ter uso para questões de terapia psicológica, porque você começa a ter alguns problemas de tanta tecnologia, e aí quando já chega em 2077 você usa isso para ter lazer. É o que bomba dinheiro mesmo, é para ter lazer. Seja uma experiência sexual, uma experiência de você pular de paraquedas, uma experiência de morte, você começa a se tornar isso no mercado negro. Eu já vi isso em algum filme, hein? Já vi isso em algum filme. Nessa experiência, nessa trajetória, os Estados Unidos e outros países eles começam a quebrar, tem os problemas climáticos, né? Você começa a ter gangues e os conglomerados eles vão se fortalecendo. E aí tem o personagem lá do Johnny Silverhand, que é o personagem do Keanu Reeves. O que acontece? Ele é um militar, ele participa dessa guerra, volta para os Estados Unidos, vai para uma cidade da costa oeste que se torna ali meio independente, ele se torna um rocker boy, que é uma classe dentro do jogo, que é tipo um bardo, né? Um cara que ele enfrenta o sistema, mas ele usa a arte para se expressar, ele tem uma banda. E a mulher dele é o que ela fez um vírus, cara, que é o Soul Strife, que ela consegue apagar a memória dos hackers e ela puxa ele para dentro do sistema. O cara morre fisicamente, né, no mundo da carne, como o jogo chama, e puxa para o sistema. Aí uma outra grande empresa militar, que é a Arasaka, consegue sequestrar ela. Aí ele se junta à empresa rival, que é a Militech, e aí eles vão resgatar ela. No final ele detona uma bomba nuclear na cidade de Night City. E maior cagada, aí tem toda a questão política.
durante 2 anos, Night City fica com uma poeira em que o sol nasce e se põe vermelho, por isso que o próximo jogo é Red, né? Do Cyberpunk, que é isso. O jogo dá um pulinho, só que a cidade é reconstruída, a cidade é uma cidade independente, ela é reconstruída já cheia de neon, só que a pobreza, as gangues, tudo isso ali está presente nesse cenário de jogo. E tudo retratado no jogo, né? Que eu acho que não tem nenhuma novidade que você estava falando, né, Loureiro? Para esse cenário cyberpunk que foi criado, né? Guerras nucleares, vírus, implantes. Sobrevivência, né? Diária, num mundo devastado, mas com alta tecnologia, cara. Né? Então você acha que o negócio é muito bom, porque, enfim, é tudo muito tecnológico, mas é uma sobrevivência diária, né? Todo cyberpunk você tem que. É o dia a dia, né, cara? Você conseguir comida, conseguir se divertir, que seja, né? É muito setorizado, tudo muito setorizado, né, cara? Muita mega corporação, então você tem que tomar cuidado onde é que você tá andando, porque pode ser um setor inimigo que você não sabe e tal. O jogo é isso, cara, o clima é esse, né? Até você percebe isso até no... Né, tem o Blade Runner, né, que quem também nunca viu... Quer dizer, eu não imagino uma pessoa que nunca viu Blade Runner, mas existe, né? Então, assim, você vendo o Blade Runner, você percebe todo esse clima opressor das cidades, né? Com muito neon, muito escuro, muita chuva, né? As pessoas, cada uma no seu mundo. Tem até também esse filme... Tem um filme mais recente, né? Do Spielberg, que é o Jogador Número 1, é isso? Player Number 1. Também retrata isso bem bacana, essa coisa da vida virtual de uma forma bem bacana. Quem também não viu pode ver, porque visualmente a história é muito bacana e visualmente é sensacional. Muita referência, né, do mundo de gamer e cyberpunk e ficção científica, né? Muito bacana. Bora, sai quando? Sai dia 10, né, o jogo, não é isso? Dia 10, isso. Dia 10. Sai, né, Fábio? Dia 10, né, Fábio? Bora consultar o Fábio. Diz que é dia 10, agora vai, né? Não vi nada aqui. E esse mundo cyberpunk, Fábio? O que tem... Além do cyberpunk em si, agora com 2077, né? Acho que esse termo cyberpunk vai bombar durante um tempo. O que mais tem de RPG, de outras coisas, né? Envolvendo esse tipo de mundo? O que eu acho bacana, assim, de comentar pra gente começar a falar do cyberpunk de uma forma mais genérica, assim, é porque, assim, tudo que vocês falaram aí, todas essas características e tal, elas são características fundamentais do universo cyberpunk e da estética cyberpunk. Então, assim, só pra gente ter uma ideia, vou tentar ser bem rápido, como é que começou isso? Na verdade, o cyberpunk, ele é uma dissidência da ficção científica, como o Loreto falou, mas ele vai ter as raízes dele lá na década de 60, com um movimento que chamava New Wave Science Fiction, né? Uma nova onda da ficção científica. Mas o que era isso? O que era essa nova onda? Eles queriam romper com a estética da ficção científica dos anos 40 e 50, que é também aquilo que o Loreto falou, tipo Star Trek, aquele futuro longínquo, aquela utopia, onde tudo é perfeito, onde tudo funciona bem, onde todas as doenças foram eliminadas, etc e tal. Então, essa galera da New Wave Science Fiction, eles começaram a tentar quebrar esse modelo e fazer uma coisa diferente, né? E tentar colocar na ficção científica elementos que até então não eram tão comuns, né? Problematizar a questão, na verdade, né? Então, em meados da década de 60, essa galera começou a fazer essas experiências literárias. Inclusive, uma das pessoas que alavancou esse movimento foi o Michael Moorcock, o criador do Elric. Ele era editor de uma revista de ficção na Inglaterra e ele começou a, dar espaço para essa galera, né? Uhum. Aí você vê Harlan Ellison e vários outros assim que começaram esse New Wave, né? Essa quebra. E isso, algum tempo depois, já na década de 70, quase 80 ali, que foi começar a se transformar no cyberpunk, né? Que aí já é mais década de 80, como o Loreto falou, o termo cyberpunk surgiu em 83, né? Já tinha alguma coisa ali antes, mas o termo que foi cunhado foi em 83.
que esse cara, na verdade, o Cyberpunk é o título da história dele, né? Isso. Então, para chegar nesse título, ele queria uma palavra composta, e aí ele começou a fazer 2 listas. Uma lista só com termos ligados à tecnologia e outra lista só com palavras que fossem sinônimo ou tivesse a ver com alguém que fosse encrenqueiro. E aí ele foi brincando com as palavras, mexendo e chegou no Cyberpunk. Deu match. Funcionou. Deu match. E aí o editor da revista que ele publicou essa história gostou desse termo e começou a divulgar e tal, e daí pra frente foi popularizando. Né? Mas ainda era uma coisa de nicho. Começou a estourar mais com o Neuromancer do William Gibson, já 84, salvo engano, 84, 85, não sei. Mas também foi uma coisa que começou com boca a boca e depois foi ganhando corpo, porque o Neuromancer ganhou vários prêmios literários. Né? Então isso aí ajudou também a popularizar. Mas assim, a estética cyberpunk em si, ela é muito isso que vocês estão falando. É você pegar os problemas que a gente tem na sociedade contemporânea, seja da década de 80, seja de hoje, você vai extrapolar isso, né? Justamente como uma forma de reflexão e discussão dos nossos problemas. O embrião dessa ideia é que veio lá da década de 60. Sim. Essa problematização da ficção científica. Eles falaram na década de 60 de cultura de drogas, de revolução sexual, de questões políticas. Isso tudo esse caldo todo foi engrossando e chegou no Cyberpunk. Você vai ter esse mesmo tipo de discussão, mas geralmente associado, misturado com a questão da tecnologia, que é o que vocês falaram também. É o alta tecnologia e low life, né? E vida rasteira, vida suja, enfim. Porque grandes diferenças sociais e econômicas, a questão do acesso que você tem, a que tipo de tecnologia você tem acesso de acordo com o que você pode pagar, né? E assim, eu acho que a essência do Cyberpunk mesmo, ela é uma discussão e uma quebra do status quo. No Cyberpunk, você não vive no mundo futurista e eu vou viver de acordo com as regras aqui, eu vou seguir esse caminho. Não. O Cyberpunk é para quebrar. O Cyberpunk é confronto com o status quo. Isso é a essência do Cyberpunk. Então, talvez as pessoas não achem que é só uma ficção científica pura e simples. Não. O Cyberpunk, na sua essência, você tem que ter esse choque social, você tem que ter essa quebra de paradigma, que é o que representa, na maior parte dos cenários, a questão das megacorporações. Né? Sim. As megacorporações vão representar a tirania ali do Estado, ou substituir a tirania do Estado, o status quo, o controle, a vigilância extrema, e o Cyberpunk tem que quebrar isso. Né? Esse é o objetivo. E assim, só trazendo pro jogo, pro Night City, que você está falando, Fábio, Night City durante muito tempo se tornou uma cidade que era meio terra sem lei. Imagina, é uma bomba nuclear que foi detonada numa ação entre brigas de corporações, resgate de uma personagem, né? Teve a bomba nuclear e aí o Estado era independente. O que acontece? É formado um conselho, mas durante décadas ela é meio que um Estado ali sem lei. Para você sobreviver, você tem que fazer de tudo, você tem que ser mercenário, enfim. Não é aquilo que você disse, eu quero tecnologia, vou viver aqui na minha casinha bonitinho, vou trabalhar na empresa, volto e só vou ter o lado bom da tecnologia. Não tem comida, a água é caríssima, não tem mais água, então é um cenário em que a tecnologia não é utilizada para resolver problemas, na verdade ela só agrava conflitos. Sim. Exato. E tem alguns jogos, né, além do Cyberpunk, que retratam isso muito bem, né, cara? Eu jogava um em BH na década de 90, quem mestrava era o Cláudio, que pra mim é um dos melhores que eu já joguei até hoje, Cyberpunk, cara, que chama Underground. É um RPG inglês, se eu não me engano. Cara, é fabuloso esse RPG, cara. Acho que foi a melhor experiência que eu já tive de Cyberpunk, foi jogando Underground, cara. E tem um outro também muito famoso que é o Shadowrun, né?
Mas Sim. o Shadowrun é uma mistura, né? Ele é um cyberpunk de fantasia, né? Porque você tem elfo, você tem magia, você tem anões, orcs, né? Você tem uma mistura, mas também é um cenário cyberpunk, né? Esses são os que eu lembro, assim, Sim. de cabeça. Eu acho que esses são os mais famosos. Aliás, esse Underground eu realmente não conhecia, mas o Shadowrun é bem famoso aqui, o próprio Cyberpunk, né? Isso. E assim, só pra gente fechar, eu acho que tem coisas que tem filmes ou tem séries, por exemplo, que tem a ideia cyberpunk, a temática cyberpunk, sem necessariamente ter todo aquele negócio ainda do futurismo do cyberpunk. Por exemplo, Mr. Robot é uma série que, na sua essência, ela é cyberpunk. Sim. Muito embora ela se passe no nosso presente, vamos dizer assim, né? Ela tem todas as características cyberpunk. O Clube da Luta, apesar de não ser muito voltado à tecnologia, a essência da história do Clube da Luta é cyberpunk. E assim, só um último detalhe, só para não passar em branco. Na estética do cyberpunk, é outra característica marcante também. O futuro, ele nunca é extremamente longínquo, como, por exemplo, do Star Trek. Tanto que, se você for reparar, fica naquela casa ali dos 25, 30 anos, mais ou menos por aí. O primeiro Cyberpunk foi lançado em 88, passava em 2013. Sim. 25 anos, por aí. E assim vai. O mais recente agora, 2020, quando é que é o tempo? 2045, entendeu? Então fica mais ou menos nessa faixa de tempo. Mad Max seria Cyberpunk? Não. Não, ele já é terra devastada, né? Ele já é sobrevivência, o Cyberpunk, na verdade, ele evoluiu e ele deu origem a vários outros subgêneros. Subdivisões. Aí você tem o Steampunk, você tem o Mad Max, seria alguma coisa parecida com o Dieselpunk. Sim. Que já é esse negócio de terra devastada, de luta por sobrevivência, por recursos e tal. É porque você não tem muita tecnologia, né? Você não tem o high-tech, né? Só tem o low-life. É pior ainda, então. É, bem pior. Bem pior. Meus amigos perdidos, a gente tá encerrando por aqui. Deixa eu só avisar pra galera que nesse fim de semana agora que passou no domingo, teve um programa, né, do Hagabashi muito bacana, falando sobre Cyberpunk. Então, quem quiser ter uma outra visão também, eles discutiram lá, acho que durante 1h30 mais ou menos. Procura lá no canal do Hagabashi no YouTube, Rodrigo Hagabashi, não é isso? Que é lá o canal dele? Isso. Procura lá, que também os caras estão falando sobre Cyberpunk. Então, pra quem quiser saber mais, só dá uma conferida lá. Quem quiser se aprofundar, vale a pena. Perfeito, então. Meus amigos perdidos, agora a gente está definitivamente encerrando e aguardamos você no nosso próximo episódio. Falou, galera. Sim. Se você tá vendo aqui na Twitch, não, porque depois esse vídeo vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube também. Só para lembrar.